Então a gente fala que a liderança, ela começa nessa autoliderança e que ela depende de autoconhecimento. Perfeito. Então eu gosto muito de trazer pra gente pensar nisso a palavra disciplina. Disciplina vem de discípulo de si mesmo. Então você é disciplinado quando você tem uma boa autoliderança. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do Pode Contar Silveira e hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo, né? Falar de gente, falar de programação neurolinguística, falar de oratória, com uma mestre aqui. Branca Barão, obrigado por aceitar nosso convite. A Branca, gente, eu vou pedir para ela se apresentar, mas mais de 20 anos de palestra, são 10 mil horas de palco mais ou menos, né? Isso aí. E não sei quantas pessoas impactadas, né? Porque se você for multiplicar, você já chegou a fazer essa conta, Branca? Mas fala um oi pra gente aí. Vamos lá. Tô ansioso aqui pra te receber, que é uma... Quero receber essa aula. Fábio, é uma honra. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ainda mais falando das coisas que eu mais amo, mais acredito e mais trago aí na minha bagagem nessa jornada, né? São 25 anos hoje em treinamento e desenvolvimento de pessoas e quase 20 anos também fazendo palestras, que parece a mesma coisa, mas tem uma distância aí de sala de aula, de treinamento, que é mais uma construção, e de palestra, que é você subir num palco com mais gente sentada te ouvindo e transbordar aquilo que você acredita que pode mudar de verdade a vida das pessoas, a rotina das pessoas e o resultado delas. Né? Legal, não, e show de bola. E assim, são muitas coisas assim, que você faz, né? Pensando em gente, pensando em levar conhecimento, pensando em falar sobre esses assuntos que você ama, inclusive, né, escritora. Nós temos aí 2 livros, provavelmente que eu lembro o nome, tem mais livros, né? Você me falou aí mais 4 livros, mas o 8 ou 80 e A Mulher que Vive do Propósito. Então, assim, é um assunto também, são 2 assuntos importantes, legais, que impactam bastante. Dá um resuminho de cada um dos livros aí para entender um pouquinho também da Branca como escritora. Vamos lá. Então, o título já explica bastante do livro. 880 foi meu primeiro livro, em 2012, 2010. O subtítulo dele já explica bastante, que é 880. Seu melhor amigo e seu pior inimigo moram aí dentro de você. Então, no 880, ele fala das polaridades em PNL, que é um assunto pouco abordado, mas fácil de explicar. Eu falo que dentro de todos nós, que a gente não está sozinho com a gente. Então, tem uma galera aí dentro. Dentro de todo mundo, independentemente de quanto você pese na balança, tem uma parte sua que quer comer e tem uma parte que quer emagrecer. Tem uma parte que é gastar o dinheiro, porque a gente merece, porque trabalha muito, Verdade. E tem uma parte que é guardar o dinheiro. E eu falo que dentro de todos nós tem esse cabo de guerra. E a gente compreender, tomar consciência desse cabo de guerra, permite a gente gerenciar e dar a rédea do nosso comportamento para a parte que é mais conveniente naquele resultado que a gente quer atingir. Então, pegando o exemplo que eu dei, que é simples, da minha parte que quer comer e a minha parte que quer emagrecer, a parte que eu der a rédea do meu comportamento define o meu resultado, o meu peso na balança, a minha saúde. Então, quando eu compreendo os extremos, eu tenho até a tatuagem aqui, ó. Olha lá. Do 880, Bacana que é demais. a capa do livro. Sim, Porque eu tenho nítida clareza da parte que quer ir para a direita, da parte que quer ir para a esquerda e do acordo que eu preciso fazer comigo mesmo para que eu possa definir qual parte é melhor de assumir o volante desse carro na estrada da vida para chegar onde eu quero. Então parece um papo muito louco, mas eu falo que assim, a gente hoje fala muito de liderança nas empresas, Sim. Mas a primeira liderança que a gente precisa exercitar e se conscientizar é como é que eu lidero essa galera dentro de mim, cada uma querendo ir numa direção, fazer uma coisa diferente. Perfeito, perfeito. E serviu para muitos empresários, né? Tem uns que acham que quer crescer, tem uns que acham que quer parar, tem uns que acham que quer comer, tem uns que acham que quer emagrecer. A gente estava falando disso aqui, né? Um pouco antes, Sim. Até da gente começar a gravação, que para você chegar num resultado gigantesco, você tem que fazer um movimento gigantesco e colocar uma energia gigantesca. Não necessariamente esforço. Eu falo que esforço não significa resultado. Sim. Mas quanto mais energia e mais clareza de direção, mais alto você vai chegar teoricamente, porque é óbvio que a vida é cheia de variáveis, né? Muito. E aí eu falei, hoje eu tô numa pegada aqui, por exemplo, eu fui fazer uma palestra em João Pessoa semana passada, eu fui um dia antes,
porque eu queria um dia de praia. E voltei um dia depois, porque eu não queria voar de madrugada. Então essa clareza me permite entender que o meu resultado vai ser menor, porque eu vou dar uma palestra menos na semana, por exemplo, mas que eu vou poder desfrutar daquilo que hoje é relevante, é importante para mim. Então acho que assim, é um livro sobre, basicamente, autoconhecimento, na essência da gente olhar para dentro e entender que tem muitas partes querendo coisas diferentes, que a gente não é uma coisa só o tempo inteiro, porque se fosse seria muito mais fácil. Então fazer esse acordo permite que você vá com você mesma ali, todos os seus pedacinhos, numa direção com mais leveza, com mais clareza, que é aí a base do que o autoconhecimento busca. Até eu pegando o gancho aqui de um dos assuntos que eu fiquei, né, eu quero explorar a Branca aqui, gente, esse conhecimento, essa experiência. E assim, um dos pontos aqui que eu falei, preciso perguntar ou falar alguma coisa com a Branca pra gente desengravidar um pouco esse conhecimento e levar isso para os empresários também, para quem está nos assistindo, que tem a ver com autoconhecimento. Eu anotei aqui, falar um pouquinho de autoconhecimento, que ela é fera em autoconhecimento. Então, pelo livro, pelo resumo do livro, e a gente fala muito de liderança, da autoliderança, começa pela autoliderança. Isso. Então fala um pouquinho, né, porque tem a ver com esse livro, antes da gente falar do outro, do autoconhecimento, né, o que você leva para o seu público, né, lógico, 2, 3 pontos, né, é um assunto complexo, né, cheio de vertentes, coisas importantes, mas de repente 2, 3 dicas sobre autoconhecimento, que a gente possa aí levar esse valor, aí, levar essa informação. E dar um primeiro passo, né, do ponto onde a gente está. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, inclusive, assim, eu trabalho no mundo corporativo e é uma expressão que eu tomo bastante cuidado. Porque quando a gente fala, vamos falar de autoconhecimento, muita gente ainda pensa em subir na montanha mais alta, em meditar, que é uma coisa maravilhosa, hoje comprovada pela ciência, que tem um poder gigantesco no autocontrole, nessa busca aí que começa dentro de todos nós, né? Sim. Mas que não é uma coisa mística. O autoconhecimento, ele é a base para qualquer mudança de comportamento. Então, se eu quero mudar meu comportamento, o primeiro passo, em qualquer direção, né, seja em relação à alimentação e saúde, seja em relação à sua disciplina com os seus negócios, né, a empreender mesmo como empresário, a primeira busca é entender o que você tem de pontos fortes para que eu possa generalizá-los, inclusive transbordando isso como um aprendizado mesmo nas pessoas a quem eu lidero, né, e o que eu tenho de ponto a desenvolver. Então, quando eu tenho essa clareza, eu consigo desenvolver aquilo que eu preciso, não ficar sofrendo por aquilo que eu não tenho, porque eu posso contratar alguém para fazer. Sim. E posso usar dos meus pontos fortes para viver a minha vida com mais resultado e mais leveza. Então, a gente fala que a liderança, ela começa nessa autoliderança e que ela depende de autoconhecimento. Perfeito. Então eu gosto muito de trazer para a gente pensar nisso a palavra disciplina. Disciplina vem de discípulo. Discípulo de si mesmo. Então você é disciplinado quando você tem uma boa autoliderança. Então, sim, como é que eu sei? Dá para fazer um teste muito rápido. O quanto de disciplina você tem hoje para fazer aquilo que você se propõe a fazer. Seja acordar num determinado horário, seja ler um determinado livro e para isso deixar o seu celular de lado, seja para comer do jeito que você se planejou. E as coisas estão muito mais interligadas, né? Porque se eu tenho disciplina na minha alimentação, provavelmente eu tenho disciplina nos meus horários, sim, e nos meus negócios, aí na gestão dos meus negócios. Porque a palavra disciplina vem de ser discípulo de si, ou seja, de ter uma autoliderança eficiente. Eu teve um palestrante que brincou uma vez que eu memorizei sobre disciplina. Ele falou assim, cara, se você perde pro Soneca, você vai ganhar de quem? Você vai ganhar de quem? Muito bom. Falou, você perde pro Soneca, quantas vezes você perde por Soneca? Quem liga o Soneca? Aí todo mundo levantou a mão. Ele falou assim, você perde pro Soneca, você vai ganhar de quem? É isso, eu falo que a primeira guerra a ser vencida, talvez a única, né, para muitos de nós, é a gente ganhar daquela voz que quer nos boicotar. Dorme mais um pouquinho, come mais um pouquinho, gasta mais um pouquinho. E faz um pouquinho menos porque você merece descansar. Aí você fala, perdi pra mim. Sim. Então eu não preciso ganhar de mais ninguém. Eu falo, a verdadeira competição, ela é você com você de ontem, né? Então assim, você não tá correndo, sei lá, uma corrida de rua que seja, pra ganhar do outro competidor. É, uma coisa sua, né? Você tá correndo pra ganhar de você ontem. Como que eu corria ontem, como que eu corro hoje? Como é que eu trabalhava ontem, como é que era a minha entrega no palco ontem, como é que é a minha entrega hoje? Eu falo assim, faz 25 anos que eu faço palestras pro corporativo. Não existe, Fábio, uma única apresentação que eu não tenha descido do palco pensando, na próxima eu vou mudar isso aqui.
essa música eu vou colocar um pouquinho mais baixo o volume e vou ler essa poesia com um pouquinho mais de timing. Girar o famoso PDCA, né? Isso, eu posso melhorar. De mim mesmo, exatamente. Antes de querer melhorar o mundo em volta, faz o correto, seja ético, seja honesto e durma em paz. Lógico. Porque tua vida inteira vai melhorar, o que você transborda para o mundo vai melhorar e as pessoas, no teu exemplo, vão mudar muito mais do que com o teu treinamento. Pois é, e assim, para empreender, né, Branca, você também não é palestrante, mas é uma empreendedora, sim, né? Sim. Tem a sua própria Mata empresa. Um leão por dia. Toda semana eu tenho que ter uma palestra vendida com um cliente diferente para poder estar expandindo os meus negócios. Tem que desenvolver um tema, o que seja, né? Então, assim, esse autoconhecimento também, na hora que você começou lá, né? Falou, pô, não, eu quero ter o meu caminho. Né? Então, acho que depende muito desse autoconhecimento também, né? Acho muito legal esse tema e realmente ele é a disciplina para o empresário. A gente percebe que parece que é que nem o home office, né? Ele não funciona o home office para quem não é disciplinado. Né? Então, ele é muito bom, mas, cara, você tem que ter uma disciplina muito forte. Eu estou vendo muito nas empresas, assim, que hoje as pessoas em home funcionam melhor do que as pessoas no escritório. Porque elas se distraem menos com as outras pessoas. É claro que ela tem que ter tido essa organização prévia. Sim. Porque se está na zona, o gato em cima da mesa, o filho gritando e a falta de disciplina na própria rotina vai atrapalhar o desempenho dela. Mas se ela conseguir organizar isso, ela vai, a partir dessa organização pessoal, conseguir ter muito mais foco naquilo que ela tem que entregar. Então eu estou vendo hoje muitas empresas gigantescas que tinham um prédio inteiro no Rio, por exemplo, acabei de voltar do Rio de Janeiro na sexta-feira passada, e aí era um prédio inteiro. Agora são 2 andares. E não cabe todo mundo. Então a empresa fala, não cabe todo mundo aqui. Então a gente tem pessoas que vêm em períodos específicos porque precisam de algo daquela convivência. Uma reunião, uma troca. Fora isso, a sua tarefa você faz em casa porque a entrega das próprias pessoas é muito melhor. Sim. Então a gente vê aí, né, a pandemia, que foi uma coisa horrorosa que aconteceu, trazendo benefícios gigantescos também. Né? E que o autoconhecimento te permite usufruir desses benefícios. Cara, legal. E assim, aproveitando, até me deu um gancho aqui, aproveitando esse assunto, e a gente entrou um pouco, e você tem, né, nos seus posts, nas suas palestras, muito dessa questão da essência, da criatividade da pessoa, né, dela não se limitar nisso, ela tem um horizonte lindo, mantendo a sua essência, a sua personalidade. E toda essa bagunça de pandemia, de ficar mais fechado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que você está enxergando como uma estudiosa de gente, né, de pessoas, no que você está vendo depois, pós-pandemia. Né? Pensando nessa questão de liderança, de comportamento mesmo, né, dentro das empresas, o foco seu principalmente corporativo, né? Eu não sei nem se é 100%, mas principalmente corporativo. Então, o que você está sentindo dessas pessoas? Primeiro, né, as pessoas são tão resilientes que eu acho que elas não tinham essa ideia, né, da capacidade que nós temos de nos reinventarmos e de resgatar aquilo que o mundo permite naquele momento. Então, o que eu vejo assim, hoje, que a competência que é o grande diferencial e que as empresas pedem muito para que eu trabalhe essa competência, isso nem seria chamado de competência antes da pandemia, que é a empatia. Então, assim, você fala, qual que é a competência mais buscada pelas empresas hoje? É algo que não era nem falado como competência lá atrás, que é a empatia. Que é a capacidade das pessoas de compreenderem e respeitarem o lugar dos outros, de se abrir a uma diversidade e de respeitar a outra religião, o outro viés político, o outro objetivo de vida, como a gente falou aqui. Tem gente que quer, nossa, eu quero fazer uma revolução, quero ficar milionário, quero viajar o mundo, quero muita coisa do mundo. Sim. E a pessoa que fala, não, eu quero ser um pescador, né? Eu quero ter o meu tempo para mim, eu quero essa liberdade de tempo, eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila, e as duas coisas são válidas da mesma forma. Né? Então eu vejo que esse olhar mais amplo para o ser humano foi um ganho absurdo que a gente teve também. Porque o impacto foi gigante, né? E aí você fala muito assim, que eu já vi nos seus posts, é muito como que é aqui mesmo, cadê o... Deixa eu lembrar, autenticidade, né? Como ficou esse ponto com esse impacto, assim, porque você é uma pessoa muito autêntica, então, assim, melhor de todas para vender a autenticidade que seria a Branca Varão, né? O que você passa para o pessoal sobre essa leitura de autenticidade? O que você põe nas suas palestras
sobre autenticidade, Vamos lá, posicionamento. faz 25 anos que eu estou construindo essa história e quem olha para mim hoje fala assim, você é muito autêntica. E a autenticidade, ela tem o seguinte desafio, se você está tentando ser autêntico, você não está sendo autêntico. É um paradoxo aí, né? Sim. Então, se eu estou me esforçando para ser mais autêntica, eu estou sendo tudo menos autêntica. Porque a autenticidade, ela vem de uma fluência de ser quem você é e se permitir essa liberdade em diferentes contextos. Então é um desafio enorme. Eu venho aí de uma história onde você vai rir, mas você vai lembrar, quando eu comecei aqui como tua cliente aqui no Silveira, que eu usava um sapatinho social, eu usava uma roupa mais social, eu usava um óculos mais discreto, eu tentei muito e por muito tempo ser aquilo que eu imaginava que as pessoas, principalmente os meus clientes, esperavam de mim. E eu percebi o quanto isso era difícil e quanto demandava um esforço que era extremamente cansativo. Porque eu ia numa reunião do meu cliente e aí eu tentava me comportar como eu achava que ele esperava. Sim. E aí é uma dúvida eterna, porque eu nunca sei o que você está esperando de mim e eu tentava me encaixar naquilo. E eu saía exausta dessa reunião. Aí o cliente fechava um treinamento, um projeto de treinamento, uma palestra comigo. Sim. E aí qual que era o desafio? Que quando eu subia no palco que esse cliente me colocou, eu tinha que ser aquilo que eu vendi para ele. E eu não estava sendo falso, eu estava tentando. E eu achava que era assim que funcionava. Então a palestra era extremamente desgastante, porque eu ficava o tempo inteiro olhando para esse cliente para ver se a reação dele condizia com a cara que ele tinha feito para mim na reunião. Aprovação, né? Você estava buscando uma aprovação. Uma aprovação do outro. Sim. E quando a sua, você tocou num ponto maravilhoso, quando a sua fonte de aprovação é externa, você está o tempo inteiro na dúvida. Só que em contrapartida, quando você encontra dentro de você um lugar, como eu disse, honestidade, transparência, leveza, que é essa que a Branca é de verdade, e você age com essa ética, a partir dos seus valores, que isso permite pra gente aqui expandir esse papo, né, numa direção muito rica, eu sou honesta. E ser honesta não com você primeiro, com você segundo, mas comigo primeiro. Perfeito. Eu gosto muito de desmontar as palavras, eu já fiz isso com disciplina. Honestidade, ela tem o one de inglês aí no meio, não é essa a origem da palavra, gente, é uma brincadeira que eu faço aqui, mas é ser um com você. E quando eu sou honesta comigo, eu não tenho outra alternativa que não ser honesta com você, ser honesta com a Tami, minha assistente, ser honesta com meu marido, com meu filho, e aí você vai construindo essas relações mais honestas. Sim. E isso depende exclusivamente da autenticidade, de você ter coragem de abraçar todos esses personagens internos aí, sendo um com você. Então, o que eu te mostro aqui fora é real. Logo, eu não preciso me preocupar amanhã que você vai encontrar com alguém e vão falar algo diferente a respeito. Sim. Porque se falaram e a pessoa estiver sendo honesta também, é verdade, tá tudo bem, esses assuntos podem ser colocados na mesa. Então, eu falo assim, o autoconhecimento, para juntar tudo que a gente falou até aqui, né? O autoconhecimento, ele te permite fazer uma construção tão íntegra. E integridade é quando você está inteiro, naquele junta todos esses pedacinhos e ser transparente com a vida. E a vida fica muito menos cansativa, muito menos exaustiva, a gente se preocupa muito menos com o que o outro vai pensar, porque a ideia que você faz de você mesmo ela é tão bacana, que você está em paz com ela. E essa paz te permite ser autêntico de verdade. Não na direção de ficar forçando quem você é. Eu lembro uma vez que eu saí do palco e uma amiga minha, parceira, ela é palestrante também, ela falou pra mim assim, olha, eu assisti a palestra da fulana de tal, uma outra palestrante, ela é muito mais autêntica que você. Aí eu dei essa levantada de sobrancelha que você deu aí e falei assim, mas o que te fez pensar isso? Eu falei, não, porque ela é mais descabelada e ela fala mais palavrão no palco. Aí eu falei, vamos lá, a minha medida, eu sou uma pessoa boca suja, aqui hoje eu ainda não falei nenhum palavrão. Não tive oportunidade ainda não apareceu o gancho certo para que aquela palavra encaixasse. E talvez não precise dele, porque o ser autêntico é você se encaixar sendo quem você é naquele contexto, e tem eventos que eu percebo que a galera é boca suja, porque tem empresa que fala palavrão naturalmente, e aí os meus palavrões, porque eu tenho uma Dercy Gonçalves que mora dentro de mim, no meu 880, ela vai ficar mais à vontade e esses palavrões vão sair. Mas tem contexto, como aqui, por exemplo, não precisa do palavrão para que eu seja autêntica. O que eu preciso é justamente reconhecer o que está dentro e ter coragem de transbordar aqui fora. E eu falei para ela, né, o que mede a autenticidade do outro não é o nível de extravagância, ou de cor da roupa, ou de palavrão, né, ou do corte de cabelo, e sim essa coragem para eu transbordar no seu podcast aquilo que eu sou de verdade. Sim, nossa, e a palavra que você usou aí, que mais traduziu tudo isso para mim, foi a honestidade com uma pessoa mesmo, né? Porque muitas vezes, Branca, eu percebo que
que a gente se preocupa demais com aquilo que está fora do nosso controle, né? Até o que o outro pensa, ou esse ambiente, muitas coisas dessas não estão sob nosso controle. Então, se a gente ter uma disciplina, né? Ser honesto com a gente mesmo, para entregar aquele melhor, natural, as coisas vão sair naturalmente. Que nem você falou do ambiente, né? O ambiente, pô, eu acho que eu não sou de palco, né? Mas eu percebo muitas pessoas de palco falando. Ali aquela energia é surreal. Então eu acho que é aquela questão de ter mais palavrão ou ter uma linguagem, você recebe, né? Eu acho que você sente. As pessoas te dão a permissão que você precisa. E parece que nem falando. Não sei, né? Eu acho que vocês fiquem. Né? Na PNL a gente chama isso de rapport de grupo. O que é legal. o rapport? Rapport é você entrar na sintonia do outro. É você construir uma empatia de propósito. Para ficar simples. Claro que daria um podcast só sobre isso. Quando a gente fala de um grupo, o grupo te permite, o grupo balança a cabeça, olha pra você, você percebe a permissão que você tem e até olha a lição de liderança aí, pessoal. Não, é de liderança, de um para um, você sente, né? Você entra, a gente tem uma tendência fortíssima de entrar na sintonia daquele outro ser humano, e não só do ser humano, né? Eu sou apaixonada por cães. E esses dias, um parênteses rápido, mas é maravilhoso, gente, juro. Eu até anotei aqui, ó, apaixonada por cães. Eu amo gente, trabalho com isso há muito tempo, estudo comportamento humano. Amo gente, mas eu amo um pouquinho mais os cachorros. Assim, é impressionante, assim, de ver na rua e não conseguir seguir o caminho, se não parar para dar um colinho, ou se eu perceber que é de rua e eu não posso resgatar. Hoje são quantos, Branco? São 10. Você era uma chácara, né? Você continua na chácara? Eu uma chácara, eu morava num condomínio, né? No mesmo condomínio que você. Você tá lá ainda? Tô lá ainda. Morava no mesmo condomínio que você, e era uma casa muito boa. Sim. Assim, até a pandemia. Verdade. Porque na pandemia a gente ficou tão enfiado dentro de casa que minha casa ficou pequena. E eu casei ainda. E eu casei com o Ricardo, que é um psicólogo, que eu falo que ele é uma criança de 6 anos no corpo de um homem de 40 e poucos. Porque ele é barulhento, ele é musical, ele corre, ele não fala, ele grita. Ele é toda uma criança de 6 anos dentro de casa, só que muito grande. E aí o tempo inteiro dentro de casa ficou pequeno. E aí eu tinha 2 cães quando a gente casou, eu peguei mais 2. E aí 4 cachorros. Né? 3 pessoas, eu e meu filho morando em casa o tempo inteiro. Só chácara mesmo? Não, vamos mudar pra uma chácara. Só que aí ficou muito grande, aí eu fui pegando mais cachorro e tive que botar um limite. Porque o meu sonho de infância era morar, quando eu crescer, as pessoas perguntavam, o que você vai ser quando você crescer? Aí eu falava, eu vou morar numa chácara para eu ter quantos cachorros eu quisesse. E aí eu fiz isso. Sim. E esse pra mim, aí só pra voltar pro negócio do comportamento, pra mim é o significado de sucesso. Você sabe que você tem sucesso quando você fala, quando eu crescer eu vou, e você chega nesse lugar. Não necessariamente sendo bombeiro ou astronauta, mas quando você fala assim, né, pra mim sucesso e você chega nesse lugar. Não é uma quantidade de dinheiro, ou uma marca de carro, não é nada disso que muitas vezes a sociedade coloca e que a gente busca. Sim. E aí eu finalmente experimentei esse sucesso que eu tanto quis construir, que eu nem lembrava. Né? Meus amigos falaram, nossa, eu te conheço desde a infância, você falava mesmo que você ia ser escritora, plim, tá aqui? Sim. E que você ia morar numa chácara e ter quantos cachorros você quisesse. A única edição é que eu descobri que quantos cachorros eu quisesse não tem limite. E aí eu corri o risco, isso é autoconhecimento, de me tornar aquela acumuladora louca que pega todos os cachorros na rua e aí eu fico sem qualidade de vida, porque minha casa vai virar um pandemônio. Né? A heroína dos cachorros. Né? Exatamente. Então eu e o Ricardo, a gente colocou um limite de 10 cães. E é o que a gente tem hoje em casa, assim. Não, legal. E o que você falou muito, né? E tem muito a ver com isso. É o propósito da pessoa dentro lá de tudo que ela foi construindo. E não é só material, né, Branca? Lógico que está traduzido aqui numa chácara. Mas é por todo o estereótipo, né, da chácara, né, daquilo que você visualizava na sua cabeça. Eu acho que a gente ter essa clareza, né, aí eu puxo até o assunto para o meu segundo livro, que é a mulher que vivia de propósito. Legal. E não é que vivia com um propósito, porque hoje se fala muito do tal do propósito, só que para a maioria das pessoas que eu converso sobre isso, Fábio, eu vejo que o propósito ele é um negócio assim, né, ele está em volta, voando, é algo a ser encontrado. E sabe o que eu acho pior? Desculpa te cortar, mas sabe o que eu acho que é pior? É ficar com a palavra da moda, né? E aí perder o efeito e a essência de verdade, a essência de verdade, perfeito, né? Perfeito. Então eu vejo muitas vezes, você já encontrou seu propósito? Se você não encontrou, você tem que encontrar. Então as pessoas perceberam que propósito é algo a ser procurado. Sim. Não necessariamente a ser encontrado, ou melhor, a ser descoberto. Sim. Porque quando eu falo de descobrir, é algo que já está aí,
Mas por uma questão de rotina da vida adulta, dos boletos e dos quilos a emagrecer, a gente cobriu. Sim. Cobriu com a rotina, com o trabalho, com a faculdade que de repente os pais queriam que a gente fizesse, com aquilo que o mundo coloca que é o significado do sucesso. Então eu falo que o propósito é você não encontrado fora de você, mas descoberto dentro. De novo, voltamos ao ponto fundamental de toda conversa sobre o ser humano, que é autoconhecimento. E aí no livro eu queria trazer o propósito, que é o que eu faço na minha palestra sobre propósito. E eu prometo isso para as plateias. Eu falo, em 1 hora, quem aqui está procurando propósito? Um monte de gente levanta a mão. Ah, quem já descobriu? Alguns levantam a mão, mas com dúvida. Porque será que se isso que eu descobri é isso mesmo que era para ter encontrado ou descoberto? E aí eu faço uma promessa. Eu falo, em 1 hora, 1h30, depende do tempo que o evento ou a empresa me dá. Às vezes eu tenho 2 horas, que eu comemoro, adoro. Quanto mais tempo, mais feliz eu fico. Eu falo, você vai sair daqui 1 hora com o seu propósito na mão. E o olho das pessoas brilha muito. Por quê? Nós, né, animais racionais, apesar de racionais ainda assim animais, somos os únicos animais da natureza que temos clareza do fim da história. Ou seja, desculpa dar spoiler, mas a gente sabe que vai morrer. Sim. E sabendo que a gente vai morrer, bate uma urgência no coração. Né, de o que eu deixo aqui, mais que isso, o que eu estou fazendo aqui? E aí entra o tal do propósito. Por isso que é tão importante, por isso que a palavra é da moda, sai da moda, volta para a moda. Porque nós, seres humanos, temos uma urgência de dar um significado para tudo isso. A gente não quer simplesmente nascer, crescer, se reproduzir, né, e morrer. Porque essa envelhecer e morrer. Sim. Porque isso a gente aprendeu na escola. Sim. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Sim. E via de regra é isso que acontece para a maioria dos seres humanos também. Mas e o porquê de tudo isso? Eu quero dar um significado para isso, um sentido. E a palavra sentido ela é maravilhosa, porque ela entra aí, sentido de significado, sentido de direção, e propósito é direção, propósito é bússola, né? E de sentido de o que eu tenho sentido. Sim. Porque eu falo que o que eu tenho sentido é aquela prova dos 9 que a gente aprendeu na matemática, que verifica se a direção está correta. Perfeito. Olha que legal. Então, se eu estou me sentindo bem com a vida que eu estou levando, com quem eu sou e com a história que eu estou construindo, significa que o sentido de direção está correto. Então, se você está feliz, você pode não ter ideia do que é o tal do propósito, ele está aí e você está seguindo na direção dele. Fim. Precisa ser o suficiente. Se eu me sinto bem, se eu tenho uma sensação de bem-estar em relação à vida e à história que eu estou construindo, você está vivendo certo. Não importa o que os gurus dizem para você buscar, você está fazendo isso correto. Aí, como buscar isso? Então, o próprio título do livro já dá a pista, né? Que não é vivia com propósito, é vivia de propósito. Sim. Porque é muito claro, se eu levanto aqui, passo por aí, piso no seu pé e te digo, Fábio, desculpa, eu pisei no seu pé, mas não foi de propósito. Sim. Significa que foi sem querer. Sim. Então, o propósito que eu trago no livro é um propósito de intenção. Se eu coloco intencionalidade nessa direção, se eu trago para mim, e um primeiro exercício bacana para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é traduz no seu dicionário da vida, não no dicionário do português ou da sociedade. O que é? 3 palavras. Né? O que são, perdão, 3 palavras. O que é felicidade para você? O que é sucesso para você? E o que é realização para você? De posse desses significados, encontra essa direção. Quais são os valores que importam para mim perante o meu significado de felicidade? Então, se para mim sucesso é, pegando o exemplo que eu dei aqui, morar numa chácara e ter quantos cachorros eu quiser. Que vida é essa? Que morar numa chácara e ter um monte de cachorro para mim representa. É ter uma vida leve, é ter uma vida que eu me sinto de férias, porque chegam amigos em casa e é um barato. Outro dia um amigo meu, Rafael, chegou em casa para um churrasco, a gente ia fazer reunião. Sim, então, olha virou churrasco. Tudo representa o significado de sucesso. Vamos fazer uma reunião o dia inteiro, porque a gente vai fazer uma construção de conteúdo. Ele chegou cedo e ia ficar até o final da tarde. A gente fez uma reunião de planejamento até meio-dia, fizemos um churrasco até as 2 da tarde, sem álcool, e depois a gente produziu o conteúdo a tarde toda. Então eu falo, olha que legal, como o meu significado de sucesso, ele abraça um churrasco, amigo, risada e cachorro. A chácara, o espaço, a chácara, exatamente. E eu lembro dele chegando lá, porque ele olhou e falou, Branca Barão, você prosperou. E eu olhei em volta e falei, prosperei. Sim. Mas não no significado de prosperidade, que significa para outras pessoas, e que também é correto. Sim. O seu significado de sucesso ou de felicidade tem tanto valor quanto o meu. Sim. O desafio é eu dar valor para o meu. Porque a gente desvaloriza o dos demais, porque a gente tem uma crença de significado de sucesso pronto. Então, assim, sucesso é, para muitos, ter um casamento heterossexual, ter filhos, pelo menos, mas 2 é o ideal, ter um cachorro, ou 2 cachorros. Esse é o significado. Foi imposto, né? Parece. Um sobrado próprio.
É uma casa própria, um sobrado. De preferência num condomínio. Né? E um carro bacana. Legal. Isso se eu olho pra você e falo, Fábio tem isso, ele tem sucesso. Sim. Ele é feliz. Pode ser que sim. Para muitos isso funciona. Mas para muitos não funciona. Eu tinha um menino que trabalhou no escritório, ele era designer, nossa, Felipe, o nome dele. E eu comecei com essa história, eu estava escrevendo um livro na época, eu criei um curso sobre propósito na pandemia, que foi ali algo que eu fiz na pandemia, mas que não é hoje um negócio que eu atuo. E a gente falando muito de propósito, ele fazendo posts, ele descobriu o propósito dele e foi embora. Eu ainda falei, acabou com esse negócio aqui de propósito. Acabou, não se abandona o tema. Parou, esquece, não vou mais falar de propósito com vocês, juro por Deus. Vamos falar sobre criatividade. Ele largou tudo, ele está, até hoje, morando na Costa Rica, ele vende brigadeiro de bike na praia, acredito. com cabelão Mochilou aqui, pra sempre. Mochilou. E aí fala assim, e dinheiro? Não precisa de dinheiro. Porque, juro pra você, ele faz o flyer da barbearia e lá ele corta o cabelo dele e faz a barba. Ele faz o cardápio do restaurante e come naquele restaurante quase por 2 meses. a agricultura de sobrevivência lá. Isso, de subsistência, né? O Só cara para sobreviver. vive em outro país sem dinheiro e fala, meu, essa aqui é a vida que eu quero. E eu acho que isso é tão corajoso. Nossa. Não é a vida que eu quero. Eu não sei nem andar de Sim. bicicleta, não vou querer vender brigadeiro. No segundo dia eu já vou estar Sim. dando na cara dos clientes na praia que vai me encher o saco, né, que vai querer devolver o negócio. Não é pra mim. Mas eu acho que essa coragem, a gente falou de autenticidade, ela é eu vou ser muito redundante aqui, mas eu vou usar essa frase mesmo. Eu falo que é a coragem mais corajosa. Sim. Que é de experimentar aquilo que você acha que quer. E aceitar, pra ver né? se é isso mesmo que você quer. E se você descobrir que é isso que você quer, você permanecer por mais que as pessoas digam que você é louca. Quando alguém me pergunta, quantos cachorros você tem? Eu falo 10, já rola uma cara de preconceito gigantesca. Aí eu já explico, eu falo, calma, eu não moro numa kitnet, eu moro numa chácara de 4.000 metros. Sim. Começa por aí. Sim. E segundo ponto, eu não vou bater na tua porta, Fábio. Eu sei onde você mora. Sim. Eu não vou lá e falar, viu, dá um saco de ração aí. Sim. Vem aqui no meu jardim catar uns cocôs, Sim. né? Porque a minha vida está sobrecarregada. Não, é a minha escolha e eu Sim. assumo a responsabilidade por ela. Eu acho que isso é viver de propósito. Perfeito. E sabe o que eu percebi nisso, assim, e eu queria a sua validação como mais cientista disso? Quando a gente fala de sentido e de sentir, isso significa que realmente, eu acho que 99,9% das pessoas, como tudo se aprende também, né? E é possível isso, aprender inclusive a buscar o seu propósito, uma palestra como a sua, no conteúdo que você produz também. Dá para as pessoas hoje de forma até gratuita, Sim, né? sim. E buscando o conhecimento, porque isso é uma das maiores vantagens, usadas bem, né? Pro bem, é a melhor vantagem que tem. Mas pensando nessas duas palavras, sentido e sentir, cara, existe uma mudança de rotas, porque que nem o Rafael, né? Então, ele que trabalhou com você, ele estava fazendo um caminho, né? Por um determinado momento ele sentia ou ele precisava de um sentido e ele mudou a rota. Você percebe muito o pessoal engessando, falando assim, não, mas é porque quando eu tinha 18 anos eu defini que o meu propósito era esse e virar um teimoso do rolê. Vamos pensar assim, Um teimoso infeliz. Então, o que você muitas vezes entende sobre esses posicionamentos, sabe? As pessoas, era isso, ou era bem sucedido, ou não era bem sucedido, e achei um propósito, de repente minha vida decolou. Eu percebo o seguinte, gente, assim, saber quando persistir é tão importante quanto saber quando desistir. E vice-versa. Saber quando desistir é tão importante quanto saber quando persistir. Porque na nossa sociedade, a palavra persistência, ela tem um valor que ela é quase um troféu, né? Fulana é guerreira. Eu vejo no meu curso de Mulheres de Propósito, às vezes as mulheres vêm com um valor, porque a gente escolhe 3, 4 valores para seguir direcionando a vida com o tal da bússola e do propósito. Sim. E aí, não, eu sou guerreira. Eu falo, vamos lá. Você pode escolher o valor guerreira, que nem seria um valor, mas você pode escolher a palavra que você quiser. Sim. Mas será que ela é uma palavra que vai te fazer viver mais feliz ou vai te fazer ficar persistindo naquilo que não é pra você porque você é guerreira? E geralmente elas mudam com esse questionamento. Sim. Então a gente vem de uma história de sociedade, de cultura social, onde, nossa, o Fábio é um cara persistente. E isso é um valor positivo. Sim. A branca, ela muda muito. Eu lembro, a minha mãe tinha uma expressão muito engraçada, eu vou usar aqui, gente, desculpa aí. Que ela fala assim, a branca
nunca não para quieta. Ela muda de ideia como ela muda de calcinha. Sim. Ou seja, todo dia, tomou um banho e trocou. Sim. E ela falava que eu era essa pessoa. Eu realmente sou. Como você sabe, um pouco Sim. da minha história, eu já casei algumas vezes, eu já tive loja de roupa, eu já tive coisas, negócios diferentes. Sim. E isso me dá um background de flexibilidade, resiliência e mudança que faz com que as empresas paguem um valor muito significativo para eu falar sobre mudança durante uma hora. Perfeito. E eu trago essa ideia. Porque persistir é maravilhoso se você estiver no caminho certo. A pior coisa que tem é um persistente no caminho errado. Porque ele vai só sofrer e talvez morrer sofrendo numa história que não o faz feliz. Sim. Então, por isso que eu identificar, olhar pra dentro, trabalhar o meu autoconhecimento, pra identificar o que eu tô sentindo, porque eu vejo muitas pessoas que não conseguem saber se estão felizes naquilo ali. E eu acho que essa é a chave da vida. Sim. Eu conseguir olhar pra mim e falar, legal, eu tô vivendo essa história que eu criei aqui, estou feliz nessa história, eu continuo nessa história. Eu não estou feliz, eu saio. Como você sabe, o Ricardo não é meu primeiro marido, e às vezes olhavam pra mim e falavam, nossa, mas de novo você separou? O problema sou eu, obviamente. Não, o problema é que eu não estou feliz. E não estando feliz, eu não vou ficar numa história que não me faz bem. Seja ela de trabalho, de dinheiro, de relacionamento, de amizade ou de amor. Perfeito. Então, se essa história não me faz feliz, eu falo assim, talvez, aí vai de crença, eu respeito muito as diferentes crenças, mas tem gente que acredita em outra encarnação. Tem gente que não acredita. Sim. Na dúvida, pode ser que exista, pode ser que não. Mas eu não sei se existe. Sim. Então eu vou me garantir que eu vivo uma boa história, que eu seja feliz nessa encarnação aqui. Porque se não existir outra, beleza, eu vivi. E se existir, melhor ainda. Eu uso da minha experiência passada, se isso é possível, porque de novo é uma questão de crença, para viver melhor ainda numa próxima oportunidade. Mas na dúvida se isso existe, eu tenho a responsabilidade pessoal. Olha que louca essa expressão, né? Eu tenho a responsabilidade, antes da responsabilidade social, a responsabilidade pessoal de viver uma história que vale a pena. Com certeza. E eu acho assim, se fala muito no mundo corporativo dos empresários sobre o propósito também, né? E eu acho que tem muita conexão. Total, né? total. Porque a gente vê muito aqui casos, né? A gente teve alguns episódios aqui de podcast falando sobre sucessão, sobre governança, sobre compliance, até, e a sucessão ela vem muito do familiar. E a gente falou aqui de algumas imposições, porque o meu pai quer que eu seja um juiz, né? Ou meu pai tem uma indústria e eu vou ser o sucessor, né? E aí muitas vezes o propósito da empresa existir não bateu pro filho, sabe? Assim, pode até dar dinheiro, pode até ser um negócio saudável, né? O dinheiro é ótimo. Financeiramente, o dinheiro é um negócio né? maravilhoso, mas Sim. só o dinheiro não vai Exatamente. funcionar. Se o dinheiro vem junto com a direção que o teu coração aponta, tanto que a gente vê em muitas famílias, isso é muito interessante, né? Sei lá, o pai tem um grande escritório de advocacia, aí ele tem 3 filhos, e aí sempre tem aquela ovelha negra. Então tem os filhos que seguem e felizes com isso, e tem um filho que aquilo não é pra ele, ele se rebela. E eu falo, os dois precisam ser valorizados. Sim. Né? Quem sabe que o caminho funciona pra si e abraça esse caminho, maravilhoso. Lindo. Eu falo que é a Sandy na vida. Sim. Porque a Sandy é de fato uma artista afinadíssima, canta, música é a vida dela. Tem aquelas habilidades, né? Todas. É ela. Ela não tá forçando. Verdade. Assim como o Júnior natural. também, né? Também, então, não é um a gente artista. precisa ser aquilo que o nosso pai espera da gente. Não. E eles aproveitaram toda uma estrada construída pelo pai e pelo tio. Isso é de se aplaudir de pé. Verdade. Entretanto, se ela odiasse muito tudo isso e quisesse fazer outra coisa da vida dela... Uma médica, né? Isso. Ela teria o direito de começar a abrir uma estradinha, uma trilhazinha, né, na terra, do zero, no caminho dela. E aí eu acho que as duas coisas são brilhantes. Sabe? É a coragem para olhar para dentro e falar, eu sou essa branca aqui. E eu preciso me dar o direito de experimentar a vida com aquilo que eu acredito. E de mudar de direção. É aí que entra, né? Ter coragem de mudar e ter coragem de permanecer de acordo com aquilo que teu coração aponta. E, de novo, é essa observação. E o propósito ele tem muito a ver com os valores. Que você falou, pô, eu sou guerreira, né? No exemplo que a gente está falando de valores. E eu vi numa palestra, até o Marcos Marques mesmo fala muito isso, cara. O guerreira, quando você vai falar dos seus valores, é importante desengravidar. Né? O que significa guerreira para você? Né? Porque senão você chega lá na empresa e fala assim, pessoal, nós aqui somos guerreiros. Aí de repente pode um maluco lá sair, todo mundo brigando com o outro, ou andar armado. Um embate o tempo inteiro, num desgaste. Ou uma resistência, não é uma resistência que. Então, é lindo isso, porque dentro do guerreiro tem uma persistência, talvez tenha coragem. Que nem muda muito, né? A branca muda toda hora. Cara, depende.
o mudar, né, assim, dinâmico, sei lá. Então, desengravida a palavra. Você vai mais profundo. Eu falo que essa busca dos valores, e eu concordo muito com o Marcos, ela é uma cebola. Quem assistiu Shrek 1 vai lembrar dele, do burro, numa discussão que o Shrek fala, os ogros são que nem cebola. Aí o burro fala, porque fazer as pessoas chorarem? Não, porque tem camadas. Então nós temos camadas e essa descoberta dos valores tem camadas. Sim. E quando a gente desengravida, como você trouxe aí, isso permite com que a gente tire a camada externa e vá para uma camada mais profunda. E aí é essa autorreflexão, eu falo que é esse debate interno. Eu fico com questionamentos eternos comigo de algumas coisas, que essa é uma delas. Eu tenho um estudo profundo sobre a questão dos valores. Isso vem da história lá de estudar Disney como experiência do cliente, porque a Disney, a diferença entre... Conta a sua experiência também pra gente nesse... Não aguento, né? A Disney sempre vem... Por favor, eu ia perguntar, mas já aproveita. Assim. O meu estudo de experiência do cliente e de construção de cultura organizacional vem da Disney. Então, lá atrás, junto com o Alexandre Zlivnik, no Estratégia da Magia, eu construí esse curso junto com ele há mais de uma década. Dá para fazer 2 décadas, aí eu sou um pouco de exagerar, então eu cuido. Eu sempre falo menos, para não exagerar. Né? Mas já faz mais de década aí que a gente... É para não entregar muito a idade. Né? Eu exagero. Já foram 100 turmas, não, foi 50. Sabe, eu dou essas exageradas, então eu fico, peraí, Branca, não exagera. Eu tenho esse grilo falante tem um cara matemático por trás que está fazendo conta. Está fazendo conta, sempre tem. E eu não quero exagerar. Mas assim, há um bom tempo atrás, fui estudar Disney para poder construir este curso sobre a experiência do cliente com ele. E descobri na Disney, primeiro, uma clareza total do que faz as empresas que têm uma cultura clara funcionar. E a Disney conseguiu chegar, eu falo que é na essência. Essência, a gente pensa naquele olhinho essencial. Então, assim, você precisa de um caminhão de alecrim para fazer um potinho de óleo essencial de alecrim. Sim. Aí você pinga uma gota, fica o mundo inteiro cheirando alecrim. Tirar então, o melhor, parece. É a essência, assim, né? O suprassumo daquele negócio. Então a Disney, o que ela conseguiu fazer que muitas empresas buscam e não dão conta, e o mesmo motivo pelo qual as empresas vão estudar Disney. Sim. Disney pegou um assunto complicadérrimo, que é a cultura organizacional. Todo mundo fala disso, todo mundo constrói um monte de coisa, pendura um monte de quadrinho por aí, e poucos chegam nesse óleo essencial que a Disney chegou. A Disney chegou em 4 palavras, e dessa palavra, ela pode dar autonomia, dessas 4 palavras, ela pode dar autonomia para as pessoas. Porque essas palavras, agora são 5, porque na pandemia entrou uma 5ª palavra, ela tem uma hierarquia de critérios para tomada de decisão. Então, a título de curiosidade, porque agora eu sei que se eu não explicar quais são, as pessoas vão parar de assistir a gente, vão no Google pesquisar. Então não precisa ir pro Google, eu já vou cortar caminho. As palavras eram segurança, cortesia, show e eficiência. Na pandemia, a Disney adicionou inclusão. Então ficou segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Então isso é ensinado, primeiro de tudo e antes de mais nada, para as pessoas que trabalham na Disney. Do jovem aprendiz que começou ontem ao presidente do parque. E aí essas pessoas sabem que primeiro segurança. Simples assim. Primeiro segurança. Estamos seguros? Tá tudo bem? Ninguém vai ser atropelado pelo trenzinho, cair de cima do lixo, a criança quebrar o pé, né? Vai sofrer um acidente, isso aqui está seguro? Podemos ir para a segunda palavra, que é cortesia. Sim. Estou sendo cortês, eu posso incluir as pessoas, observando em volta e tentando promover a mesma experiência, no mesmo nível de satisfação para essas pessoas. Aí eu posso dar meu show. E o cortês, eu sei que até eles não apontam, não, eles fazem assim, ó. Não aponta com o dedo, porque ele é mais ríspido. Mais ríspido, eles fazem aponta com 2 dedos ou com a mão. Então são coisas simples, simples, mas que promovem primeiro a autonomia para as pessoas. Perfeito. Porque se as pessoas na tua empresa têm clareza das chaves, elas respeitam só. Vou botar muitas aspas aqui, porque esse só, gente, ele não existe. Ele é muito aberto. Tem que desgravidar esse negócio aí. Abre. Então, assim, são só as chaves. Isso é tão relevante que o meu livro, A Mulher que Via de Propósito, é o método da Disney traduzido para a vida pessoal. Olha. Então, você pode usar o que a Disney entendeu e hoje ensina como cultura, simplifica e usa isso como uma hierarquia de critérios para tomada de decisão. Perfeito. Isso é tão
relevante que eu tatuei no meu braço as minhas chaves. Então, quando eu entendi isso primeiro, construí o curso junto com o Alexandre, comecei a ensinar isso para as pessoas nas empresas, eu falei, gente, como você disse, tem uma intersecção gigante entre a questão do propósito da empresa e o meu propósito de vida pessoal. Porque se eu tenho clareza dos meus valores, venho conversar com você e percebo que a Silveira tem uma intersecção com os meus valores, eu quero trabalhar aqui. E eu sei que a minha entrega vai ser valiosa. E eu sei que eu vou ser feliz aqui. Porque não dá para trabalhar sendo infeliz durante muito tempo. Não dá. Você trabalha um tempo, você paga seus boletos, mas é vida. Né? Não é vida pessoal e vida Fala, a gente engana 2 meses, né? Mas como é que vai enganar 10 anos, 20 anos? Você chuta os boletos, você deixa de pagar seu aluguel, mas você não aguenta muito tempo. Né? Trabalhar com gente que na tua experiência de vida é tóxica e por aí vai. E aí, essa descoberta desses valores me permitiu mudar meu peso, mudar minha saúde, sair de um casamento que eu achava que era bom, porque as pessoas que olhavam falavam, nossa, ele é um querido, nossa, que vida legal que você tem. Mas eu lá de dentro não tinha a mesma percepção. Então, descobrir as minhas chaves pessoais, os meus valores, me permitiu fazer uma super mudança na minha vida. Né? Tanto no pessoal quanto no profissional, o louco meu, como diria o Faustão. Né? E aí eu tatuei essas chaves. Então, eu tenho aqui total clareza que a minha primeira chave é transparência. A segunda é leveza, diversão e valor. No sentido de que o nosso papo, muito simples. É leve pra mim? É. Eu posso ser transparente com você? Posso. Tô me divertindo? Tô. Preciso até olhar o cronômetro ali. Já explodiu. Já explodiu. Daqui a pouquinho a gente vai partindo para um... Eu não tô assim, nossa, precisamos fechar, porque agora eu tenho um próximo compromisso. Eu marquei amanhã pra estar aqui com você. Jurei 5 minutos. Pra ficar leve. Jurei que passaram 5 minutos. Passaram 5 minutos. E assim, é leve. Eu tô agregando valor pra você? Espero que sim. Com certeza. Mas você também tá agregando valor pra mim, tô agregando valor para as pessoas que estão nos ouvindo. Pronto, as minhas chaves estão atendidas. Eu estou feliz, estou realizada e tenho sucesso. Nisso aqui que eu me propus. Percebe a intersecção? Como quando você tem essa clareza, fica muito claro. Eu ontem neguei um podcast. E não é porque fala, a Branca aceita o podcast. Não. Eu aceitei esse porque eu queria fazer. Queria, não é só quero, não quero, porque isso é raso. Vamos descascar a cebola dentro dos meus valores. Tem a profundidade. Eu consigo abraçar os meus valores, consigo te entregar os meus valores e de repente isso ter um valor também na tua vida, logo eu aceito. Ontem eu neguei um convite de um podcast porque era em São Paulo, num dia que eu tô corrida, num bairro que eu vou pegar muito trânsito, já não é leve. O assunto não é de relevância pra mim, então eu não preciso fazer. E tá tudo bem dizer não. Olha quanto aprendizado, né? Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é dizer não. E hoje eu digo não com transparência, com leveza, porque eu sei que não vai ter o valor, que é o valor é o meu valor ali da ponta, né? É a mesma palavra, mas é o agregar valor, não só aqui, mas aqui, aqui e aqui também. Então, se não me agrega valor, eu não preciso fazer. Se eu não agrego valor pro outro, eu não preciso fazer. Isso que é prosperidade, né? Exatamente. A gente fala assim, prosperidade não é só o valor. Não é. O dinheiro é consequência. Porque se você faz algo de valor, se você vive uma vida de valor, o dinheiro vai vir. Porque o dinheiro é abundante no mundo, tá rodando em volta aí. Você sabe muito melhor do que eu quanto de dinheiro tem entrando e saindo para todo lado. Pois é, então por que o dinheiro não vem na minha direção? Porque talvez eu não esteja vivendo uma vida de valor. E ele é uma energia, né? Isso, perfeito. Nem é papel mais hoje. Não, né? Eu falava, é papel, é cheque. Hoje não tem, mas cadê o dinheiro, gente? O dinheiro, ele é um... Vocês juram que esses trilhões estão lá no banco, né? Notinha em cima de notinha. Tá lá, mas você não vê o dinheiro. Não sei quando você viaja, que você vai lá comprar $400 só para ter essa segurança. Aí você vê um papelzinho. Aí você vê um tantinho, como que é caro. Viu? Nada, 3. Você pega R$10 mil, compra. O dinheiro sai da energia, vira uns papeizinhos ali. Mas nem é mais papel, né? Pois é. Branca, eu tinha um monte de coisas aqui, ó. Com aquela expectativa maluca que a gente ia conseguir abordar todos. Mas, nossa, a gente pode fazer um outro depois. Até adorei. Só sobre encantamento. Vamos fazer só sobre cultura. Só sobre, né, CSX. Vamos ver, se a galera falar que quer. Pô, vamos soltar uma enquete na hora que soltar o episódio. Isso aí. E pra gente caminhar aí para um encerramento, a gente fecha com uma brincadeira aqui com o nome do nosso podcast, que é o Pode Contar. O que a Branca Barão pode contar da vida dela, da carreira dela, que foi uma mudança de chave, que mudou o seu rumo, que mudou suas expectativas, algo que impactou significativamente, que você falou assim, ó, eu posso contar que depois disso para frente, eu enxerguei de outro jeito, ou alguma coisa nesse sentido. Olha, eu vou contar uma história, eu posso contar uma história, ela é tão boba, tão simples, mas que foi o ponto de virada, assim. Meu filho hoje está com 24 anos, ele tinha uns 11 anos.
E ele chegou pra mim e falou, mãe, eu queria muito convidar uma menina pra ir no cinema. Foi a primeira vez que ele ficou nesse dilema, grande dilema da vida. E eu falei, convida. E ele falou, mas se ela disser não? Eu falei, você não vai. Mas você já não vai no cinema com ela, se você não convidar. É aquela história, o não você já tem e tal. Aí ele falou, mãe, mas se eu não vou, porque eu não convidei, tá tudo bem. Mas se eu não vou, porque ela não quis ir, o que ela vai pensar de mim? E aí me veio um insight que eu dividi com ele, que na verdade o insight foi pra mim. Eu falei, Gabi, o que os outros pensam de você é problema deles. E ele falou, mãe, eu vou tatuar essa frase, porque essa frase mudou a minha percepção de vida. Ele com 11 anos. Sim. E eu falei, mas mudou a minha também. Porque a gente às vezes se preocupa tanto com o que o outro vai pensar, que a gente não se preocupa com o que a gente está pensando da gente, daquilo que a gente está fazendo. E esse foi um ponto de virada, onde eu descobri que apertar aquele botão vermelho da vida, não sei se a galera já se ligou, aquele botãozão vermelho, aquele começa com F. Que é necessário, né? Termina com outro, assim. Esse, que de vez em quando a gente lembrar que o que o outro pensa de mim é problema dele. Sim. Que a grande questão é o que eu penso de mim mesma. E eu falo isso, né? Porque a gente tem um encontro que é inevitável na vida. Que é de quem a gente é hoje com quem a gente vai ser lá no futuro. E essa pessoa lá do futuro vai cobrar o que a gente fez. Verdade. E é só essa cobrança que importa. Né? Então, se a gente tivesse um encontro marcado com a gente mesmo para daqui, sei lá, 10 anos, o que eu quero que essa pessoa sinta de orgulho de mim hoje, e essa opinião que eu tenho certeza que mais importa. E quando eu parei de dar tanta importância pro que os outros pensavam de mim, aquele cliente lá que eu contei, de usar o sapatinho que passe credibilidade para você. Eu vim de All Star hoje, eu dou palestra de All Star. E se você não... Colecionadora de All Star. Coleciono All Star. Mas veio desse botão, tá? Veio desse botão. Você gosta, pô. Se eu preciso estar de sapato social para você dar valor pro que eu digo, você não tá dando valor pro que eu digo, nem pro que eu penso, nem pro que eu sinto. Você tá dando valor pro meu sapato. E como o sapato para mim não é um valor, logo não funciona. Sim. Então eu acho que é essa coragem aí que esse botão faz a gente apertar e a gente valorizar a nossa própria opinião da gente, é o que muda tudo, muda o jogo da vida. E é profundo, né? Pra caramba, é uma reflexão profunda. Pra Né? Tem camadas aí, Tem hein? muitas camadas. Branca, obrigado pelo carinho de sempre. A gente se conhece aí quanto? 15 anos? 15 para 20 anos. 15 para 20 anos. Tempo. E sempre a troca é muito produtiva. Como você falou, né? É uma coisa que a gente não percebe, mas tem pessoas que quando a gente senta, e sempre que a gente senta, a troca é muito intensa, a troca é muito valiosa, tem muitos valores, tem muita sinergia. Então agradeço de coração seu tempo, sua dedicação, seus ensinamentos, tá? E vamos ver se a gente marca outro. Eu adorei. Só sobre encantamento. Você conduz um podcast como ninguém, viu? Eu assim, acho que eu tô tranquila, falando pausada. Sua energia para podcast é maravilhosa. Aprendiz do podcast, né? Tem que aprender a falar como que é, né? Até um dos temas, né? Como mudar a sua fala pode mudar o mundo, né? A gente nem chegou nela, né? Tem outro episódio aí falando de oratória, de comunicação. E como de fato é isso, né? Isso que fez com você, né? Te levou até onde você é. A empresa hoje é minha voz, né? Exatamente. Eu voltei da última turma do curso dos Estados Unidos que eu fui agora 3 meses, eu voltei de lá com uma pneumonia. Eu falo que eu peguei uma pneumonia importada lá e trouxe. E aí eu curei a pneumonia rapidamente com antibiótico e tô com tosse há 3 meses. Eu falo que eu tô comemorando o 3º mêsversário né, que hoje eu consegui aqui, tá começando agora a melhorar. Mas eu falo assim, a minha empresa é minha voz. Sofri nesses últimos meses aí, falando, minha empresa é minha voz, eu não tenho uma estrutura fora de mim, é dentro. E cuida dela porque ela alcança muitas pessoas, viu? Esse é o seu propósito, com certeza absoluta, né? Quando Obrigada. Você sai de um ambiente que você sabe que você impactou. Obrigadão. Obrigada, eu que agradeço, foi uma honra. Valeu. Obrigada. Pessoal, até o próximo, viu? Obrigado, Branca. Valeu, tchau, tchau.